Ok, então, vamos dar continuidade aí com a segunda parte da aula, trazendo aí uma situação clínica onde os neurônios são importantes aí para o nosso entendimento na parte odontológica, que é em relação à utilização de anestésico. A gente sabe que em muitos procedimentos odontológicos é preciso aplicação de anestesia para bloquear a sensação de dor. Então, como que funciona esse bloqueio da dor pela anestesia? Lá na célula do neurônio, a gente viu que ele é composto por três partes. Ele tem os dendritos, tem o corpo celular e tem aquele prolongamento maior que chama axônio. A ação da anestesia vai acontecer nesse prolongamento maior, que chama axônio. Então, na membrana plasmática do axônio, vai haver um bloqueio do sódio, um bloqueio dos canais que deixam o sódio entrar e sair da célula. Por essa ação de bloquear o sódio é que vai acontecer o bloqueio do impulso interpretado pelo cérebro como sensação de dor. Ok. Então vamos seguir aí falando mais sobre o tecido nervoso. A gente viu que a célula principal aí é o neurônio, mas ele também tem algumas outras células que dão nutrição e proteção aos neurônios. A primeira aí é chamada de oligodendrócitos. Essas células é que vão produzir a bainha de mielina. A bainha de mielina é aquela parte que pode ou não envolver o axônio. Outra célula aí é chamada de astrócitos. Elas é que vão sustentar o neurônio, vão controlar os íons e vão controlar também moléculas extracelulares. A terceira célula aí da neuróglia são células da micróglia. Elas vão remover restos celulares, vão secretar citocina reguladora do processo imunitário. A quarta célula aí são as células de Schwann. Ela vai ter a mesma função do oligodendrócito, ou seja, também são responsáveis pela produção da bainha de mielina. A diferença aí entre esses dois tipos que são produtores de bainha de mielina é que o oligodendrócito está localizado no sistema nervoso central. As células de Schwann estão localizadas no sistema nervoso periférico. E o último tipo celular da neuróglia são as células ependimárias. Elas são células semelhantes às células epiteliais e elas vão revestir o canal central da medula espinhal. Essa também seria uma imagem que a gente consegue ver no laboratório, essas células ependimárias da medula. Então, essas 5 células que são da neuróglia, elas têm a função de nutrir e proteger o sistema nervoso. Em relação ao sistema nervoso central, a gente já viu aí que ele é composto por encéfalo e pela medula espinhal. Ele é separado em duas partes, também que já falamos sobre isso. Uma é a substância cinzenta, onde vai acontecer as sinapses entre os neurônios, e a outra parte é a substância branca, que tem essa cor pela quantidade de mielina que envolve o axônio. Só lembrando aqui que já foi comentado que na substância branca é onde está localizado o axônio e na substância cinzenta é onde está localizado o corpo do neurônio com os dendritos. Então, voltando aí na mesma imagem que a gente já mostrou no início da aula, essa primeira camada mais externa aí é a camada molecular da substância cinzenta, vai passar pela camada de Purkinje, essa parte mais pigmentada interna vai ser a camada granulosa. Essas três partes aí são partes da substância cinzenta.
e essa parte um pouco mais clara por dentro é que vai ser a substância branca. Então, na substância branca é que vai estar inserido o axônio e o corpo celular vai estar inserido na parte da substância cinzenta. Então, no córtex cerebral, vai ser a camada mais superficial da substância cinzenta. E aí ela vai ser composta por 3 camadas. Então, essa imagem aí é um pouco mais aproximada daquela imagem do slide anterior. Então, ela tem a camada molecular mais externa, está identificada aí nessa imagem. A parte central, onde tem as células de Purkinje, e a parte mais pigmentadinha aí de roxo, que é a camada granulosa. A camada molecular, ela é pobre em células, por isso que ela aparece um cor-de-rosa mais fraquinho. E a camada granulosa, que é essa parte mais pigmentada de roxa, ela, ao contrário da camada molecular, ela tem muito mais células. Então, por isso que está bastante pigmentado, porque esses são os núcleos dessas células aí, que vão pertencer, na grande parte, às células granulosas, que são neurônios pequenos. Então, a imagem anterior que eu usei no slide foi tirada de livro. Essa imagem agora que vocês estão vendo é uma imagem real que eu tirei lá da lâmina, e a imagem que eu consegui um aumento suficiente para ter essa foto. Então vejam aí que tem uma flecha indicando uma célula maior. Essa daí é uma célula de Purkinje, que nada mais é do que um tipo de neurônio grande. E aí vocês observem aí que tem como se fosse um prolongamento, um rabinho. Esse daí é um dendrito. E agora, em relação ao sistema nervoso central, para finalizar aí essa parte, ele é contido e protegido no crânio e no canal vertebral. Então vejam a imagem aí, as vértebras é que vão proteger a medula. E ele vai ser também envolto por membranas de tecido conjuntivo, que a gente conhece como meninges. Então, as meninges elas podem ser denominadas em 3. Uma é a dura mater, que é a mais externa, a aracnoide, que é a camada central, e a pia mater, que é a mais interna. Então, vejam como, lembrando aqui da aula passada sobre o tecido muscular, a gente viu que o tecido conjuntivo ele está entre as fibras das fibras celulares do tecido muscular. Então, a mesma coisa acontece aqui no tecido nervoso. O tecido conjuntivo está entre as camadas aí de tecido e elas vão levar o nome de meninges. Então, quando tem, por exemplo, meningite, uma doença aí bastante conhecida, é a inflamação dessas camadas aí de tecido conjuntivo que estão protegendo o sistema nervoso central. E no sistema nervoso periférico, relembrando aí que ele é composto por nervos e gânglios. Então, os nervos eles vão ser formados por axônios, repetindo a informação que eu falei lá no comecinho. Cada um vai ser envolvido por uma sequência de células de Schwann. Essas células de Schwann, relembrando aí, é que vão produzir a bainha de mielina que recobre o axônio. A função principal do sistema dos nervos são estabelecer comunicação dos centros nervosos com os órgãos de sensibilidade ou com órgãos efetores, que são os músculos ou então as glândulas.
O tecido conjuntivo também vai estar presente aí entre os nervos. Então, eles vão ser em 3 camadas aí. A primeira é a epineuro, que é uma camada de tecido conjuntivo que vai revestir os nervos mais calibrosos. O perineuro é camada de tecido conjuntivo que vai envolver feixes de fibras nervosas. E o endoneuro é a camada de tecido conjuntivo que vai envolver fibras nervosas individuais. Então vejam aí que da mesma forma do tecido muscular, a presença do tecido conjuntivo está entre as fibras, e aí no sistema nervoso periférico, o tecido conjuntivo também está entre os nervos. E para finalizar, outra parte aí do sistema nervoso periférico são os gânglios. Os gânglios, eles são um acúmulo de corpo celular de neurônios encontrado fora do sistema nervoso central. Então, o corpo celular é aquela parte mais arredondada de onde saem os dendritos. E aí eles vão poder ser sensoriais ou do sistema nervoso autônomo. Então, os sensoriais, eles vão levar o impulso da periferia para o sistema nervoso central, ou seja, de fora para dentro. E os gânglios do sistema nervoso autônomo, eles vão estar localizados no interior de determinados órgãos, principalmente na parede do tubo digestivo. Então, esses gânglios, eles vão estar envolvidos no funcionamento de órgãos, por exemplo, das vísceras, que a gente já comentou lá no início da aula. O funcionamento do estômago, o funcionamento do intestino. E para finalizar aí as informações sobre o sistema nervoso periférico, a função dele vai ser conectar o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro e a medula, às diversas partes do corpo humano, através dos nervos. E os gânglios, eles vão aparecer como pequenas dilatações em alguns nervos.